O segredo social que faz qualquer pessoa gostar de você em minutos. Algumas pessoas entram em uma sala e imediatamente todos querem estar perto delas. O olhar delas chama a atenção. A forma como se posicionam desperta confiança, e em poucos minutos, elas já conquistaram simpatia, respeito e até admiração. Enquanto isso, outras passam despercebidas, como se fossem invisíveis, ou pior, causam desconforto sem perceber. O que diferencia essas duas situações não é sorte, nem carisma inato, mas algo muito mais simples e poderoso. Existe um segredo social que age quase como uma chave mestra para abrir portas invisíveis no coração e na mente das pessoas. Um segredo capaz de fazer qualquer pessoa gostar de você em minutos. Esse segredo não está escondido em truques baratos de sedução, não tem nada a ver com manipulação ou teatralidade forçada. Na verdade, ele se sustenta em princípios universais da natureza humana que permanecem inalterados, mesmo depois de quase um século desde que Dale Carnegie os descreveu no clássico Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Pense um pouco. Quantas oportunidades você já perdeu porque alguém não se conectou com você de imediato? Uma entrevista de emprego em que você parecia ter as qualificações perfeitas, mas a química simplesmente não aconteceu. Uma conversa com alguém que você admirava e que poderia abrir uma porta na sua vida, mas que acabou esfriando porque a conexão não se formou. Ou até mesmo uma situação cotidiana em que você conheceu uma pessoa interessante, mas por algum motivo a troca não evoluiu para uma amizade ou parceria. O que torna algumas pessoas magnéticas enquanto outras ficam na sombra não é mistério, é ciência combinada com percepção humana. O ponto é que a maior parte das pessoas ignora esse segredo e continua tropeçando nos mesmos erros de sempre. Dale Carnegie descobriu e sistematizou princípios que qualquer um pode aplicar, e a grande promessa é esta: você não precisa nascer com carisma para ser carismático. Você não precisa ser o mais bonito, o mais inteligente, o mais rico ou o mais engraçado para atrair pessoas. Tudo o que você precisa é aprender a ativar esse gatilho social invisível que desperta uma reação quase instintiva no outro. E aqui está o ponto que pode mexer com você. Se você não aplicar esse segredo, continuará perdendo conexões preciosas, sendo mal interpretado, invisível em ambientes sociais e desperdiçando oportunidades de crescimento pessoal e profissional. Enquanto alguns acumulam portas abertas, relacionamentos fortes e reconhecimento, outros ficam presos em ciclos de frustração, isolamento e sensação de inadequação. Isso não é exagero, é realidade. O FOMO é real aqui. Se você não descobrir como acionar esse poder, vai continuar sendo preterido em favor de quem já entendeu a chave. Imagine entrar em qualquer ambiente, seja uma reunião de negócios, uma sala de aula, uma festa ou até um encontro casual, e em questão de minutos, sentir que as pessoas querem estar perto de você. Imagine criar conexões instantâneas que não apenas geram simpatia imediata, mas estabelecem bases sólidas para confiança e influência a longo prazo. Agora pense, o que isso mudaria na sua vida? Quanto impacto teria na sua carreira, nas suas amizades, nos seus relacionamentos? Esse segredo não apenas pode transformar como as pessoas olham para você, mas também como você se vê. Porque quando você aprende a conectar de forma autêntica e profunda, descobre uma versão de si mesmo que talvez nem soubesse que existia. E por que esse segredo funciona tão rápido? Porque ele ativa gatilhos cerebrais ligados à dopamina e ao reconhecimento social. A neurociência já provou que nosso cérebro é programado para se aproximar de quem nos faz sentir relevantes, ouvidos e importantes. Em outras palavras, gostar de alguém não é uma decisão consciente, é uma reação emocional, quase automática. Esse é o ponto central. Não se trata de forçar ninguém a gostar de você, mas de criar o ambiente emocional certo para que isso aconteça de forma natural. E se você acha que esse é apenas mais um conselho genérico de autoajuda, está enganado. O método é tão poderoso que continua atual e indispensável mesmo em tempos de redes sociais, excesso de informação e interações cada vez mais superficiais. O jogo social está acontecendo o tempo todo, quer você queira ou não, e quem domina esse segredo joga em vantagem. Quem ignora, fica para trás. A escolha é sua.
continuar sendo apenas mais um rosto na multidão, ou descobrir como se tornar memorável em qualquer lugar. O que eu vou te mostrar a partir de agora é exatamente esse mapa, e se você ficar comigo até o final, vai perceber que não existe nada fora do seu alcance. Só que antes de revelar o segredo em si, precisamos entender o primeiro mecanismo oculto que define se as pessoas vão se aproximar ou se afastar de você em segundos. É o poder invisível da primeira impressão. O poder invisível da primeira impressão. Todos nós já ouvimos a frase de que a primeira impressão é a que fica, mas raramente paramos para refletir sobre o quanto isso molda nossas conexões sociais. Estudos em psicologia social mostram que em menos de 7 segundos, o cérebro humano já formou uma opinião quase definitiva sobre alguém. 7 segundos que decidem se você será visto como confiável ou suspeito, interessante ou entediante, magnético ou irrelevante. E o mais intrigante é que a maioria das pessoas nem percebe como transmite sinais nesse curto espaço de tempo. Dale Carnegie já falava sobre isso em uma época em que não existiam redes sociais ou algoritmos digitais, e ainda assim seu princípio permanece atual porque toca em algo que é universal: a necessidade humana de sentir segurança e valor ao interagir com o outro. Quando você encontra alguém pela primeira vez, não é apenas a roupa que veste ou o tom da sua voz que importam, mas toda a energia invisível que você transmite. Seu olhar, a forma como se posiciona, a atenção que oferece, tudo isso cria uma espécie de marca emocional na mente do outro. E aqui entra um ponto crucial. O cérebro humano não gosta de incertezas. Ele busca padrões e sinais que confirmem se você é alguém em quem vale a pena investir energia emocional. Em segundos, ocorre uma leitura silenciosa baseada em microexpressões, postura corporal e até mesmo no ritmo da sua respiração. É quase como se o outro estivesse decodificando inconscientemente se a sua presença gera confiança ou desconforto. O segredo é que você pode aprender a direcionar essa percepção a seu favor, criando uma impressão que desperte abertura, simpatia e conexão genuína. A neurociência revela que nossa atenção é automaticamente capturada por quem desperta sensações positivas. Isso não significa ser falso ou exageradamente alegre, mas sim transmitir interesse autêntico. Quando você olha para alguém com presença total, o cérebro dessa pessoa ativa circuitos ligados à dopamina, o neurotransmissor do prazer e da recompensa. É como se uma parte dela dissesse: "Eu gosto de estar aqui." E é nesse instante que começa a se formar a ponte invisível da conexão. Dale Carnegie entendia que o verdadeiro segredo não era tentar parecer interessante, mas fazer o outro se sentir importante. E isso se inicia exatamente no primeiro contato, quando seu comportamento comunica: "Eu te vejo, eu te escuto, você importa." Agora, pense em quantas vezes você foi apresentado a alguém que parecia distraído, olhando para os lados, mexendo no celular ou demonstrando pressa em acabar a conversa. Qual foi a sensação que ficou? Muito provavelmente uma mistura de desinteresse e rejeição. Esse é o peso da primeira impressão. Quando negativa, cria uma barreira quase intransponível, mesmo que depois você tente compensar com esforço. Por outro lado, quando positiva, ela funciona como uma abertura instantânea para a confiança. Isso explica por que algumas pessoas conseguem criar conexões rápidas em qualquer lugar, enquanto outras lutam para serem ouvidas. A diferença não está em atributos externos, mas na forma como entregam a primeira experiência emocional ao outro. Há ainda um detalhe poderoso que poucos consideram: o impacto da linguagem não verbal. Pesquisas mostram que mais de 70% da comunicação entre duas pessoas não está nas palavras, mas nos sinais corporais, na entonação, nos gestos. E nesse campo, a primeira impressão se torna ainda mais decisiva, porque o cérebro capta sinais inconscientes que nem sempre correspondem ao que dizemos. Você pode afirmar estar interessado, mas se o seu corpo transmite impaciência, o outro acredita mais no que sente do que no que ouve. A mente humana confia na emoção, não apenas no discurso. E essa emoção é registrada de forma quase imediata. O perigo está em ignorar essa realidade, porque se você não controla a impressão que transmite, ela passa a ser definida por ruídos, distrações e comportamentos automáticos. Você pode ter uma boa intenção,
Mas se sua energia comunica ansiedade, desatenção ou frieza, a impressão formada será negativa. E uma vez gravada, é muito difícil apagá-la. Por isso, tantas pessoas sentem que não conseguem ser quem realmente são em novas interações. A primeira impressão já criou um filtro que limita a percepção do outro. E aqui está o FOMO que deve ficar claro. Se você não aprender a dominar esse instante, estará condenado a ser interpretado de formas que não correspondem à sua essência, perdendo relações, oportunidades e até portas que jamais se abrirão novamente. Mas quando você entende esse mecanismo e aplica o que grandes mestres como Carnegie ensinaram, o jogo muda. Você descobre que pode criar, em segundos, uma atmosfera de simpatia e confiança. Não porque manipula, mas porque comunica o que todos desejam sentir: importância, reconhecimento e presença verdadeira. É nesse ponto que surge a diferença entre ser apenas mais um rosto em um encontro e ser lembrado como alguém especial, alguém com quem as pessoas querem estar. E para transformar esse conhecimento em prática, existe um segredo ainda mais profundo que pode ser aplicado em menos de 3 minutos e que multiplica sua capacidade de conexão de forma quase imediata. O segredo social em 3 minutos. Existe um momento decisivo em qualquer interação. O instante em que a outra pessoa decide, quase sem perceber, se quer se aproximar ou se afastar de você. E o mais surpreendente é que esse processo não precisa levar horas, nem mesmo exige uma conversa longa. Em apenas 3 minutos, é possível despertar no outro uma sensação tão positiva e marcante que ele começa a gostar de você de maneira quase automática. Dale Carnegie afirmava que o maior segredo para conquistar alguém não está em impressionar com grandes discursos, mas em algo muito mais sutil e humano: fazer a outra pessoa se sentir importante. Esse é o gatilho central que muda todo o jogo social, e quando aplicado de forma genuína, cria uma conexão tão forte que a simpatia surge naturalmente. Imagine encontrar alguém e, em vez de pensar no que você vai falar para parecer interessante, você escolhe oferecer atenção plena. Seu olhar não se perde no celular, sua postura transmite presença e sua energia comunica: estou aqui com você. Esse é o primeiro passo. O cérebro humano percebe de imediato quando está recebendo atenção verdadeira, e isso ativa áreas relacionadas ao prazer e à recompensa. Estudos modernos de neurociência chamam isso de foco atencional, mas Carnegie já intuía essa verdade décadas atrás. Quando você realmente olha para alguém, sem distrações, cria um espaço psicológico em que a pessoa se sente validada. E essa validação é um dos maiores presentes que podemos dar em qualquer interação. O segundo passo é oferecer validação genuína. Isso não significa elogiar de forma exagerada ou usar frases prontas, mas reconhecer algo real na outra pessoa. Pode ser um detalhe do que ela falou, um gesto, uma qualidade ou até mesmo uma emoção que ela transmitiu. Quando alguém sente que foi visto em um nível autêntico, sua mente registra essa experiência como rara e valiosa. É como se dissesse internamente: essa pessoa me reconheceu de verdade. Esse reconhecimento libera dopamina, gerando uma sensação de bem-estar associada diretamente à sua presença. Em outras palavras, você se torna um gatilho de prazer na memória emocional do outro. O terceiro passo é criar curiosidade direcionada. A maioria das pessoas fala demais sobre si mesmas, tentando impressionar. Mas o segredo está no oposto: fazer perguntas inteligentes que convidem o outro a compartilhar sua própria história. O simples ato de estimular alguém a falar de si ativa áreas do cérebro relacionadas ao prazer, o mesmo circuito ativado por comida saborosa ou recompensas financeiras. Isso significa que, biologicamente, as pessoas gostam de quem lhes dá espaço para falar. Só que existe uma diferença entre perguntas superficiais e perguntas que criam profundidade. Não se trata de perguntar o que você faz da vida, mas sim de estimular reflexões que mostrem real interesse. Perguntas que fazem a pessoa se sentir especial, relevante e até provocada a pensar em si mesma de um jeito novo. Essa tríade, presença total, validação genuína e curiosidade direcionada, pode transformar qualquer encontro em uma experiência memorável em menos de 3 minutos.
O mais fascinante é que você não precisa de técnicas complexas ou de esforço artificial. Ao aplicar esses 3 passos, você está apenas alinhando sua atitude com princípios universais da natureza humana. E o impacto disso é imediato. As pessoas se aproximam porque inconscientemente associam sua presença a sentimentos positivos. É um mecanismo simples. Gostamos de quem nos faz sentir bem e nos afastamos de quem gera desconforto. Se você aprende a despertar essas emoções rapidamente, se torna alguém que naturalmente atrai confiança, amizade e até admiração. Agora, pense em quantos encontros importantes na sua vida poderiam ter mudado se você tivesse aplicado esse segredo. Talvez uma entrevista de emprego teria se transformado em proposta de trabalho. Talvez um contato rápido teria se convertido em uma parceria valiosa. Talvez uma conversa casual teria dado início a uma amizade duradoura. O ponto é que esses momentos acontecem todos os dias, e cada um deles carrega a chance de abrir ou fechar uma porta invisível. E aqui está o alerta: se você não aprende a usar esse segredo, continuará vivendo interações superficiais, sendo esquecido minutos depois de se apresentar, ou sentindo que não consegue criar impacto nas pessoas certas. Esse é o preço de não dominar a arte de se tornar memorável em pouco tempo. Mas quando você decide aplicar esses princípios, algo poderoso acontece. Em vez de forçar simpatia ou tentar ser alguém que não é, você começa a ser visto como a versão mais autêntica e interessante de si mesmo. As pessoas sentem que você tem algo raro, porque em um mundo de distrações constantes, quem oferece atenção, validação e curiosidade genuína se torna automaticamente diferente. É quase impossível não gostar de alguém que nos faz sentir importantes. E a beleza desse segredo é que ele não depende de talento especial, mas apenas de intenção consciente. Em 3 minutos, você pode mudar completamente a forma como alguém enxerga você. Só que existe um obstáculo silencioso que sabota esse processo para a maioria das pessoas. Algo que, se não for corrigido, anula toda a força desse segredo e impede que as conexões se consolidem. O erro silencioso que sabota sua conexão. Você pode aplicar todos os princípios de presença, validação e curiosidade, mas existe um inimigo silencioso que destrói conexões antes mesmo que elas floresçam. É um erro tão comum que a maioria das pessoas nem percebe que o comete todos os dias. Esse erro não é falta de inteligência, nem falta de simpatia, mas sim uma tendência natural do ser humano. A necessidade de falar demais sobre si mesmo. Em vez de usar o silêncio estratégico como uma ferramenta de conexão, a maioria das pessoas cai na armadilha de transformar a conversa em um palco de autopromoção. E o resultado é devastador, porque ninguém gosta de sentir que está diante de alguém que apenas espera a sua vez de falar em vez de realmente escutar. Dale Carnegie já alertava sobre isso ao afirmar que as pessoas se interessam infinitamente mais por si mesmas do que pelos outros. E a ciência moderna confirma essa visão. Pesquisas em neurociência mostram que falar sobre nós mesmos ativa áreas do cérebro ligadas à recompensa, as mesmas estimuladas por prazeres básicos como comida e dinheiro. Isso explica por que tanta gente sente uma compulsão quase irresistível de monopolizar a conversa. Mas o efeito desse comportamento é tóxico. Enquanto uma pessoa acredita estar se tornando interessante ao falar de si, o outro está criando internamente uma barreira emocional, percebendo a interação como cansativa, egocêntrica e pouco relevante. Esse é o erro silencioso que sabota a conexão. Confundir comunicação com autoexibição. A verdadeira comunicação não é sobre impressionar, mas sobre conectar. O silêncio estratégico é uma das armas mais poderosas nesse processo, porque abre espaço para que o outro se expresse, criando a sensação de importância e validação. Quando você ocupa cada segundo tentando provar algo, rouba da outra pessoa a chance de se sentir ouvida. E o que o cérebro humano mais deseja em qualquer interação é exatamente isso: a experiência de ser ouvido, compreendido e valorizado. Quando esse espaço é negado, a consequência é imediata: desinteresse, desconexão e até rejeição. Agora, imagine o contraste. Pense em alguém que você conheceu e que parecia realmente interessado em você.
Essa pessoa não ficou listando suas conquistas, nem monopolizando a conversa. Em vez disso, ela fez perguntas, ouviu atentamente suas respostas, reagiu de forma genuína ao que você dizia. Como você se sentiu? Provavelmente respeitado, importante e até mais aberto a confiar. Esse é o poder do silêncio estratégico aliado ao interesse genuíno. É contraintuitivo, mas quanto menos você fala de si e mais espaço oferece ao outro, mais interessante e memorável você se torna. O erro está em acreditar que precisamos provar nosso valor com palavras, quando na verdade o valor é percebido pelo impacto emocional que causamos. Existe ainda um segundo aspecto desse erro que precisa ser revelado. Muitas pessoas, mesmo quando ouvem, não estão realmente ouvindo. Estão apenas esperando a chance de intervir, preparando mentalmente a próxima frase enquanto o outro fala. Esse pseudo-escutar transmite uma mensagem silenciosa de desatenção, e a mente humana é extremamente sensível a isso. O outro pode até não identificar conscientemente, mas emocionalmente percebe que não está sendo realmente ouvido. E quando isso acontece, a conexão morre antes de nascer. O que Dale Carnegie chamava de interesse genuíno pelo próximo é exatamente o antídoto contra esse veneno social. Escutar com presença não é apenas um ato educado, é uma ferramenta de influência que separa os líderes dos esquecidos. O ponto central aqui é que falar demais sobre si, tentar impressionar ou ouvir de forma superficial, são erros que criam distância. São sabotadores invisíveis que drenam sua capacidade de construir relações significativas. E o mais perigoso é que a maioria das pessoas nem percebe que está presa nesse ciclo. Continuam repetindo o mesmo padrão, acreditando que precisam ser mais interessantes, quando na verdade só precisam ser mais interessados. E aqui está o FOMO que deve acender um alerta em você. Enquanto não corrigir esse erro, você vai continuar afastando pessoas sem perceber. Vai seguir sendo visto como alguém que fala muito, ouve pouco e conecta quase nada. Enquanto isso, aqueles que aprenderam a dominar o silêncio estratégico e o interesse genuíno estarão conquistando amizades, parcerias e oportunidades que poderiam ter sido suas. A boa notícia é que esse erro pode ser corrigido de forma prática e imediata. Basta mudar o foco da autopromoção para a conexão. Em vez de pensar no que você pode dizer para impressionar, comece a pensar no que pode perguntar para entender. Em vez de buscar atenção, ofereça atenção. Em vez de encher o espaço com palavras, permita que o silêncio crie profundidade. Esse ajuste simples muda tudo. A percepção que os outros têm de você se transforma, porque você deixa de ser apenas mais um que fala sem parar e passa a ser aquele que sabe ouvir, aquele que faz os outros se sentirem importantes. Esse é o diferencial que cria respeito, influência e confiança. E é exatamente sobre esse impacto duradouro que precisamos falar agora. O impacto duradouro. Como ser lembrado e admirado. Você já parou para pensar por que algumas pessoas que conhecemos apenas uma vez permanecem em nossa memória por anos, enquanto outras, mesmo presentes em nosso dia a dia, parecem desaparecer da nossa lembrança? Essa diferença não tem nada a ver com aparência, status ou nível de inteligência. O que realmente define se alguém será lembrado ou esquecido é o impacto emocional que deixou em nós. Esse é o verdadeiro segredo social que transforma encontros casuais em conexões memoráveis. E aqui está o detalhe crucial. Esse impacto não acontece por acaso, mas sim através de atitudes conscientes que qualquer pessoa pode aprender a aplicar. Dale Carnegie ensinava que a chave para conquistar corações e mentes está em fazer os outros se sentirem importantes de forma sincera. Essa é a essência do impacto duradouro. Não se trata de bajulação artificial ou elogios vazios, mas de reconhecer, com autenticidade, o valor e a singularidade da outra pessoa. Quando alguém percebe que você realmente enxergou quem ela é, suas ideias, suas emoções, sua história, isso cria uma marca emocional quase impossível de ser apagada. É por isso que, mesmo em uma conversa breve, certas pessoas se tornam inesquecíveis. E a ciência confirma essa percepção.
Estudos sobre memória emocional mostram que o cérebro humano registra com muito mais intensidade as experiências ligadas a sentimentos de validação, pertencimento e reconhecimento. Em outras palavras, não lembramos tanto do que alguém disse, mas sim de como essa pessoa nos fez sentir. Essa é a fórmula do impacto duradouro: provocar emoções positivas, gerar pertencimento e ativar a sensação de importância. Quando você domina essa habilidade, não importa o contexto, um encontro social, uma reunião de negócios ou até uma interação rápida, você sempre sairá da cena deixando atrás de si uma impressão poderosa. Agora, aqui está o que pouca gente percebe. O impacto duradouro não é criado com grandes discursos, mas com pequenos detalhes consistentes. O jeito como você olha nos olhos, o tom de voz calmo e firme, o silêncio atento enquanto o outro fala, o gesto de lembrar de algo pessoal que a pessoa mencionou antes. Todos esses detalhes acumulam força. A soma deles cria uma experiência emocional rara em um mundo onde quase ninguém realmente presta atenção. É como se você se tornasse um refúgio em meio ao barulho, e isso é exatamente o que faz as pessoas quererem estar perto de você novamente. Mas existe também um componente estratégico que amplifica esse impacto: a reciprocidade emocional. Quando você investe energia em gerar valor para os outros, seja compartilhando um insight útil, oferecendo ajuda genuína ou simplesmente reconhecendo um esforço, cria-se um ciclo de gratidão e admiração. A pessoa, de forma natural, sentirá vontade de retribuir. Isso ativa um dos princípios psicológicos mais poderosos no campo da influência. As pessoas tendem a gostar, confiar e apoiar aqueles que primeiro lhes ofereceram algo de valor sem esperar nada em troca. É assim que relações se solidificam, e é por isso que os líderes mais admirados são lembrados não pelo que conquistaram para si, mas pelo que fizeram pelos outros. Agora, pense em como isso pode se aplicar na sua vida imediatamente. Imagine você chegando a um ambiente novo, um trabalho, um networking, uma roda social. E em vez de tentar se provar ou parecer impressionante, você decide focar em criar impacto duradouro. Você se apresenta com confiança, faz perguntas genuínas, valida respostas, oferece pequenos insights ou elogios sinceros. No fim da noite, enquanto muitos terão passado despercebidos, você será aquele cujo nome e rosto continuam ecoando na mente dos presentes. Esse é o poder de ser lembrado e admirado. Aqui está o alerta que ativa o FOMO. Se você não aplicar esses princípios, vai continuar sendo mais um rosto esquecido na multidão. Alguém que não deixa marca, que não conquista confiança e que dificilmente será lembrado quando surgir uma grande oportunidade. Enquanto isso, aqueles que dominam o segredo do impacto emocional estarão ocupando os espaços mais valiosos, recebendo convites, sendo indicados para projetos, atraindo amizades sólidas e acumulando respeito. O jogo social nunca foi sobre quem fala mais alto, mas sobre quem toca mais fundo. E aqui está a promessa: ao dominar esse segredo, você não apenas será lembrado, mas será admirado. Sua presença passará a carregar peso. Pessoas falarão de você mesmo quando você não estiver presente. Esse é o poder do impacto duradouro, o ápice da influência social. O segredo que você aprendeu até aqui não é apenas sobre fazer amigos rapidamente ou ser agradável por alguns minutos. É sobre transformar a forma como você se conecta com as pessoas em qualquer contexto da sua vida. A verdadeira chave não está em mudar quem você é, mas em compreender o que faz os outros se sentirem valorizados, respeitados e reconhecidos. Essa habilidade tem poder de abrir portas que muitas pessoas nem imaginam que existem, de criar oportunidades que antes pareciam distantes e de construir relações que duram anos e até mesmo décadas. E o ponto mais impressionante é que quando você domina essa habilidade, tudo isso acontece de forma natural, sem esforço forçado, sem exageros, apenas alinhando suas ações com princípios universais da natureza humana. Pense em cada interação que você teve nos últimos meses. Quantas oportunidades foram perdidas porque você não criou a conexão certa na hora certa? Quantas vezes alguém que poderia ter sido um mentor, um parceiro de negócios ou um amigo próximo permaneceu distante apenas por falta de atenção, presença ou interesse genuíno? Agora imagine o oposto.
Cada pessoa que você encontra percebe, em minutos, que você a vê de verdade, que você valoriza suas ideias e que está presente com intenção. Essa percepção muda tudo. Ela cria magnetismo, gera confiança imediata e constrói uma reputação silenciosa, mas poderosa. E é justamente isso que diferencia aqueles que apenas conhecem pessoas daqueles que realmente influenciam e conquistam corações. O FOMO é real. Cada momento em que você não aplica esse segredo é uma oportunidade desperdiçada de se tornar memorável. Cada interação mal conduzida é uma porta que se fecha para amizades, parcerias, respeito e até sucesso profissional. E o que muitos ignoram é que essas oportunidades não voltam. A vida é feita de momentos curtos, de instantes de decisão, de primeiros encontros e impressões. Quem aprende a dominar o segredo social não depende de sorte ou circunstâncias externas. Ele passa a criar as condições ideais para ser lembrado, admirado e buscado naturalmente por aqueles com quem deseja se conectar. Mas aqui está a parte mais poderosa. Esse segredo é simples, mas profundo. Em menos de 3 minutos você pode estabelecer presença, validação genuína e curiosidade direcionada que deixam uma marca emocional indelével. Você não precisa de truques complexos, frases prontas ou técnicas de manipulação. Precisa apenas alinhar sua atenção, intenção e atitude com os princípios que Dale Carnegie estudou e que a neurociência moderna confirma. As pessoas gostam de quem as faz sentir importantes, ouvidas e reconhecidas. Ao aplicar isso de forma consistente, você não apenas cria simpatia instantânea, mas constrói relações profundas, confiança e influência duradoura. Agora imagine sua vida daqui para frente. Cada nova interação se torna uma oportunidade de se tornar memorável. Você entra em uma sala e, sem esforço, atrai atenção positiva. Suas conversas deixam uma impressão duradoura e você passa a ser visto como alguém que tem presença, valor e influência. Isso não é exagero. É resultado de entender e aplicar o segredo social que transforma interações comuns em conexões extraordinárias. E aqui está o convite. Não deixe essa habilidade adormecer. Pratique, observe, ajuste e refine. Quanto mais você aplicar, mais natural e poderosa se torna a sua presença. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal Abreviando Consciência e ative o sininho. Nos próximos vídeos, vamos revelar outros segredos poderosos dos maiores best-sellers e especialistas do mundo que podem transformar não apenas suas conexões sociais, mas toda a sua vida. E comente aqui: qual foi a última vez que alguém fez você se sentir realmente importante e ouvido? Sua resposta pode não só despertar sua consciência, mas também inspirar outros a perceberem o valor de pequenas atitudes que mudam tudo.